Hoje no nosso grupo sou eu, Daniela, Franciele, Graciela e Giovanni. Vamos falar então sobre sociolinguística e dialetologia. Objetivo: apresentar definições sobre linguística, sociolinguística e dialetologia, especificando qual o campo de pesquisa das mesmas e que trabalhos podem ser desenvolvidos dentro da sub-área da sociolinguística e seu campo dialetológico. Então, linguística, o que é isso? Algumas definições do que é linguística. Então, do francês, linguística, que se refere àquilo que pertence ou àquilo que é relativo à linguagem. Também pode-se fazer uma alusão cujo objeto é o estudo, que seja da língua. A linguística enquanto ciência, que estuda a linguagem verbal, a gramática, a evolução dos idiomas. Então, o linguista, ele investiga as línguas das diversas sociedades e também a relação que tem com outros idiomas de outras sociedades. O fundador da linguística moderna foi Saussure. Ele trouxe novos caminhos para a linguística, graças a um estudo assim, que ele fez sobre língua e fala. E também a linguística enquanto ciência, ela se dedica à análise da natureza e às leis que regem a linguagem, ciência que estuda os fatos da linguagem, e ela surgiu no início do século XIX. E um outro conceito de linguística que é de André Martinet é que a linguística é um estudo científico da linguagem humana, que no caso da linguística o que importa é insistir no caráter científico e não no prescritivo. Então agora nós vamos ver sociolinguística. O que é isso? Então a sociolinguística é uma área da linguística que estuda as relações entre língua e sociedade. A sociolinguística, enquanto área da linguística, ela estuda as relações da nossa língua dentro de uma sociedade, preconceitos linguísticos, os estudos de norma culta, norma padrão, até mesmo o preconceito e a interferência que tem a língua dentro da atividade escolar também, né? Existem alguns estudiosos que vêm da escola lá do funcionalismo, de Saussure, que eles são contra essa área da sociolinguística. Por quê? Porque eles dizem que ela não tem razão de existir, já que a linguística já é um estudo da língua enquanto utilizada em sociedade, né? Então temos os estudos da sociolinguística também com Chomsky, quando ele situou o linguista ao lado da competência e conhecimentos intuitivos que os falantes têm sobre o uso da língua, ou seja, o estudioso funcionalista, que se contrapõe ao formalismo, tenderá a conceber os estudos linguísticos como naturalmente erigidos sob uma perspectiva social. Então, os seguidores do funcionalismo de Noam Chomsky, eles estudam a sociolinguística como área da linguística nos estudos desse uso em sociedade, ou até mesmo o nosso modo de falar e de se comunicar, né, entre nós, não somente a língua em si. Já os formalistas de Saussure, eles se contrapõem, né, ao funcionalismo, e eles dizem que o adjetivo social refere-se ao pluriindividual e não ao interacional, não quando nós interagimos entre nós com a fala, né, somente a língua. E dentro da sociolinguística tem a dialetologia. O que é a dialetologia? É o estudo científico dos dialetos linguísticos. O que é isso? Então, é o campo da sociolinguística que estuda as variações idiomáticas baseadas na distribuição geográfica e características associadas. A dialetologia trata de tópicos como a divergência entre
partir de influências e suas variações, e faz uma comparação entre os diferentes dialetos que diversificam uma mesma língua. Então, para ser considerado um dialeto, não pode somente uma pessoa falar daquele modo, né? Tem que ser uma variante regional, ou seja, uma determinada comunidade regional deve falar daquele jeito para ser considerado um dialeto, sobre influência talvez de outras línguas, ou talvez até mesmo de um falante, né? Um antecedente lá que falava daquele jeito, e a partir daí os moradores daquela região, aquela comunidade começou a falar daquele jeito. Mas então, para ser bem claro, tem que ser de uma dada região e não individual de uma só pessoa, né? E retomando o conceito de língua e dialeto, então, Saussure, ele explica que a língua é um conjunto de signos que não pode ser modificada por um indivíduo, por um falante, que ela deve ser obedecida pelas leis estabelecidas por uma comunidade, né? Já Becara diz que é uma unidade linguística ideal, ou seja, ela tem que comunicar e tem que expressar a fala. E o dialeto, por Coutinho, diz que é uma modificação regional de uma língua, né? Então, Coutinho já está mais na base correto do que é dialeto. É regional. Então, dessa forma, dentro desse pensamento de que a dialetologia estuda o dialeto de uma região, Cardoso e Pereira explicam que os falantes de uma mesma língua, mas de diferentes regiões, possuem características linguísticas variadas. E se pertencem a uma mesma região, também não falam da mesma maneira, tendo em vista os diferentes estratos sociais e circunstâncias diversas da comunicação. Assim é possível compreender por que existem tantos dialetos no país, e que um dialeto só existe, então, se for falado por uma comunidade regional. Ou seja, mesmo dentro de um dialeto, qualquer indivíduo vai ter a sua forma de falar. Então, isso não é considerado dialeto, é considerado, sim, aquilo como eu falei antes, quando a comunidade em geral fala, por exemplo, um tom diferente de uma vogal, um A mais aberto, né, um A fechado, ou até mesmo a não utilização de artigos diante de pronomes ou coisas do gênero, né? Então, para deixar bem claro o que se entende por dialeto, vale conceituar a isoglosse. O que é isoglosse? Segundo Cardoso e Pereira, uma linha virtual que marca o limite, esse limite que também é virtual, de formas e expressões linguísticas. Então, aqui nós vamos ter dois dos artigos que tinham que ser estudados. Eu vou falar sobre um artigo que se chama A Variação Linguística no Sul do Brasil em Perspectivas Nacionais e Internacionais. São contribuições de um projeto que se chama VarSul, a Sociolinguística. Esse projeto da VarSul, ele tem participação central dos linguistas da UFSC, e ele se formou-se no ano de 1990. Ele, na verdade, qual é o objetivo? Ele é um banco de dados. São feitas entrevistas e os sócios linguísticos, eles gravam essas entrevistas, e essas amostras são retiradas de falantes em 12 cidades diferentes do sul do Brasil. Dentro delas, eles encontraram o quê? Que existem vários dialetos devido à origem do que os povos vieram: italiano, alemães, espanhóis, até mesmo japoneses, né? E o banco também ele permite evidenciar os vários problemas da teoria linguística, como o tratamento apropriado na fonologia dos itens lexiais excepcionais de alta frequência, como tratamento apropriado da fonologia. Eles examinam, então, questões diacrônicas para tentar identificar qual é esse problema que, na verdade, não seria um problema, é essa diferença, né? É bastante falado na nossa região sul o português americano,
que ele é falado fora do Brasil, mas ele encontra-se em algumas das nossas regiões, devido a fazerem fronteiras com o Uruguai e com a Argentina, por exemplo. Aí então falo um português um pouco diferente, né? E também tem no Paraguai que chamam os brasiguaios. O objetivo final, então, desse projeto seria, a partir da macroanálise dos dados de altas linguísticas, que se ocupam com áreas presentes, a identificar os mecanismos gerais que caracterizam a difusão de uma variedade e a constituição de territorialidades linguísticas, a exemplo do que pode estar na base da ocupação e na formação do português no Brasil. Então, seria qual o objetivo em si? Descobrir o porquê que o nosso Brasil tem tantos dialetos, o porquê mesmo na própria região sul se fala palavras diferentes, sotaques diferentes, ela falou o A mais aberto, o A mais fechado, o ti, o di. Por que existe tanta essa variedade? Seria esse o objetivo do projeto, segundo o meu entendimento. Isso. Além disso, eles formaram essa base de dados para todos terem acesso a elas, né? Então, esses dados estão lá para todo mundo disponível quiser acessar. O outro artigo que nós vamos comentar é sobre as crenças e atitudes linguísticas na cidade de Pranchita, do Paraná. Um estudo da relação do português com a língua em contato. É da autora Grace Alves da Silva Porelli, pela Universidade Estadual de Londrina. Por que ela escolheu a cidade de Pranchita? Devido à localização que ela está, aqui no Paraná, que é próximo à divisa com a Argentina. A cidade de Pranchita recebeu vários imigrantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, ali de outras regiões do Paraná, próximo a São Paulo, Mato Grosso e do Norte. Com isso, eles passaram a ter alguns dialetos, inclusive trazendo o português italiano, o português brasileiro, mesmo nosso, o português alemão. Essas foram as misturas do português, além de outras que são as origens alemãs, italianas e a predominância também do inglês nas escolas com os alunos e do espanhol por ser divisa com a Argentina. Com essa finalidade, ela fez uma pesquisa teórica e uma pesquisa prática, pesquisando várias pessoas de várias idades e vários níveis de educação. Com esse objetivo, ela teve que trazer a relação do português com a relação de outras línguas, como os colegas já mencionaram, trazendo com o português do Brasil, com o inglês, aliás, com o italiano, o dialeto, com o espanhol, que é próximo ali à região, que na verdade misturou o português, não é o português brasileiro, e o espanhol não é o espanhol nato, ele é um portunhol que a gente diria. Então, esses foram os nossos trabalhos escolhidos. Então, a conclusão. Podemos rever alguns conceitos de linguística e mostrar a importância dos estudos da sociolinguística juntamente com seu campo da dialetologia, onde podemos observar a variedade de dialetos e influências que podem ser introduzidas dentro de uma mesma língua. Também estão disponíveis ali os artigos. Qualquer coisa a gente também pode disponibilizar, que nós temos eles completos.